A graça e a paz a todos, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, 13 de dezembro de 2020, estamos caminhando aí para o final do ano e nós já estamos caminhando também Em Busca de Timóteo, já estamos já quase no meio do livro, já quase se preparando para escolher outro, mas Deus tem sido bondoso e tem sido muito proveitoso essas lições. E hoje, para nos ajudar, a professora Suzana, né? Graça e paz, Suzana. Graça e paz, pastor. A graça e a paz a todos. Como o pastor já falou, metade do livro, final do ano, mas muito conhecimento adquirido, muito proveito e muita prática, né, pastor? Porque se não tiver a prática, não vai resolver. E Em Busca de Timóteo, diferentemente de A Guerra pela Verdade, é um livro prático. A Guerra pela Verdade era um livro de ideias, né, do campo das ideias. Em Busca de Timóteo, não. Tanto é que a leitura é diferente. É um livro da prática, do dia a dia, da formação de líder. Então, a ideia foi fundamentar os irmãos da sala de adultos para aqueles que são líderes, para melhorar sua liderança, sua atuação. Aqueles que não são, se despertarem para serem, já estão capacitados, né? Mas vamos lá, na página 103, então, o versículo dessa lição, da lição 9 e da lição 10. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me, entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, verso 16 e 17, e essa tradução especial da NVI, Nova Versão Internacional. Não curto muito, prefiro as mais clássicas, mas veio ilustrar bem, né? E às vezes a gente precisa dela. O que esse texto traz? Esse texto é do momento que Davi estava nas suas lutas, né, de sucessão de trono. Sim. Saul e Jonatas, não foi uma sucessão simples. A mulher de Davi era filha de Saul, não só rei, mas sogro. Então, assim, tinha muita complicação. Davi, então, tem a famosa caverna de Adulão. Aqui ele estava na sua fortaleza e alguns homens vieram até ele para se juntar às suas fileiras, ao seu exército. E ele usa essa expressão: se vocês vieram em paz para me ajudar, estou pronto a recebê-los. E o autor de Em Busca de Timóteo traz isso como uma marca. Esse capítulo está muito marcado com essa linha. Então, se você chega na igreja em paz para ajudar, nós estamos prontos para recebê-lo. Né? Eu acho interessante porque, sabe o que eu tenho pensado ultimamente, Suzana? Que tem muitas verdades básicas, claras como o sol do meio-dia, e são tão claras que ofuscam e as pessoas não entendem. O princípio é tão simples, é vir em paz para ajudar. Pastor, e lembrando, né, que esse contexto de Davi era um contexto de perseguição, né? Então Davi estava sendo perseguido, né, porque ele estava ali no propósito de Deus, né, que era ser rei da nação de Israel. Qual é o propósito hoje do líder da igreja, do pastor da igreja? Não é de servir, né, ao rebanho de Cristo e ele não sofre perseguição? Então, assim, o mundo guerreia contra a igreja, guerreia contra os líderes. Então, se a pessoa não vem em paz, né, só aumenta a perseguição ou a angústia da perseguição. E quando a pessoa vem em paz, vem para servir, vem para auxiliar e vem para somar. Aí acrescenta, não é? E é isso, eu penso assim numa matemática muito simples: venha em paz para ajudar, para acrescentar. Igreja é uma obra tão gloriosa, é uma obra tão divina, né? Literalmente Sim, divina. sim. Tanta coisa a ser feita, tantas pessoas a serem resgatadas e ajudadas, e há tantas pessoas que perdem o seu tempo tentando causar a dissensão, roubar a Sim, paz. Nós somos famosos ladrões de alegria, né? sim, pastor. Mas, enfim, venha para somar, venha para ajudar. Na página 104, no ponto 1, atitudes e motivos, se vocês vieram em paz, é o que Davi fala. As atitudes e os motivos de cada pessoa que chega à igreja. Por isso que
né, sem suscitar a ira, mas talvez seja por isso que eu seja tão duro com todo mundo que chega à igreja. A gente precisa Sim. provar por que vieram. Alguns, infelizmente, não vieram em paz. A gente precisa descobrir as atitudes, os motivos. São primordiais na mente de um líder. Pessoas que são críticas por natureza, que constantemente criam dissensões e discórdias, causam mais estragos na equipe do que trazem com seus talentos algum benefício. Eu quero ilustrar esse ponto com um assunto até delicado. A Carol, né? A Carol, quando ela chegou na igreja, o talento dela sobrepujava o caráter dela. E isso me trouxe um asco em relação a Carol. Eu cheguei a descer no início, nas primeiras vezes que ela tocou, eu cheguei a descer do louvor, porque eu não dei conta de cantar com a Carol tocando. Havia uma atitude Isadora Pompeu na Carol que me irritava, que tirava a minha unção, né? Eu acho interessante isso, e parabéns para ela, o louvor é dela, que eu não sei se ela entendeu isto, e num dos discipulados, ela deixou claro que ela não entendia por que ela subia aqui e tocava. Nós conversamos sobre adoração, sobre o que ofertar a Deus o meu talento, e deu um insight nela, e ela, pelos méritos dela, pela compreensão dela, ela compreendeu e ela cresceu. Glória a Deus. É um daqueles discipulados bem-sucedidos, nem precisou de muitos encontros. E a postura dela no louvor mudou de uma certa forma, né? E recentemente ela chegou na quarta-feira e falou assim, mas você não tinha curso hoje? Aí ela olhou e falou assim, o Emerson vai ficar sabendo agora. Aí eu falei assim, eu perguntei para minha mãe, eu vou para o culto ou vou para o curso? A minha mãe falou assim, o que for mais importante para você? Mais importante para a minha igreja, então eu vou para a igreja. Faltou o curso, né? E o senhor entregou eu e a Carol. Mas, enfim, ela conseguiu crescer e mudar o caráter dela, que é isso que eu espero como pastor das pessoas que chegam aqui. E hoje é um prazer vê-la tocando e estar com ela no louvor. Glória a Deus. Então, vieram em quê? Em paz? A atitude, o motivo, né? Nela eu não percebi de primeira instância, mas ela conseguiu mudar essa realidade, né? Não sei se mudou ou se contou a que veio. De repente, ela já era assim, eu não tinha percebido, mas pelo discipulado, a impressão que eu tive é que ela teve compreensões que a auxiliaram a se postar bem diante de Deus. Então, assim, nesse sentido, a pessoa quando ela vem só para criticar, só para apontar, só para julgar, ela não acrescenta no grupo. Pastor, o senhor me fez lembrar daquele versículo que Jesus falou, que o senhor já citou algumas vezes na lição. Quem comigo não ajunta, espalha. Aí eu li um artigo, inclusive o texto usado nesse artigo era esse texto, né? As palavras de Cristo. Aí ele fala assim, existem 2 ministérios na igreja, os de ajuntadores e os de espalhadores. Aí ele foi ali enumerando as qualidades, né, de quem ajunta e as qualidades de quem espalha. Aí eu lembrei novamente do sermão do Senhor no culto de quarta-feira. Ele citou lá assim, tem o espírito independente, o espalhador, tem o espírito crítico, tem o ânimo dobre. E ele foi falando, né? E ele falou assim também, né? Quem ajunta, né? Ele sofre o dano, ele olha o todo. E aí ele falou assim, não existe ministério neutro. Ou nós ajuntamos, ou nós espalhamos. É bem isso daí. E tudo isso aí gira em torno do talento. O talento é como o Sol. Os planetas giram em torno do Sol. Então, o indivíduo chega aqui com talento, e aí parece que o mundo tem que girar em torno do talento dele. Não é assim. Né? Uma das coisas boas aqui, por exemplo, assim, aquela velha discussão dos bastidores, do pastor cantar ou não cantar, se ele mais atrapalha do que ajuda. Mas eu ainda mantenho, o que ainda me mantém nessa luta, é a tentativa de contar que Deus não está em busca necessariamente de talentos, mas de coração quebrantado, contrito, e nem de ausência de pecado, porque o ser humano não dá conta de viver na ausência de pecado, nós somos humanos. Verdade. Nós damos conta de viver no meio do balaio da graça, do amor incondicional, é um balaio, né? Eu tenho estado com essa figura de linguagem na mente agora, é um balaio que está tudo lá misturado, o amor incondicional,
o favor de Deus, e a gente pecador lá no meio, né? Então, quer dizer, oferecendo o que nós temos para oferecer. Mostrar à igreja que, às vezes, a pessoa que não é tão talentosa, ela acha que ela tem que ficar encolhida lá no banco. E não. Às vezes, o muito talentoso não tem o Espírito Santo como uma junta. E é triste quando o indivíduo não ajunta. Então, o talento, ele não é a nossa procura. A nossa procura são homens e mulheres quebrantados que amam a Jesus Cristo. Verdade, pastor. Na página 105.2, crentes hoje devem estar atentos para não se tornarem preguiçosos. Entretanto, todavia, a gente é duro, a gente é seletivo, mas também não te dá o direito de ser preguiçoso, né? É verdade que não somos salvos por obras. Eu achei interessante esse trocadilho. É verdade que não somos salvos por obras, mas também é verdade que somos salvos para boas obras, em Efésios 2, 8 e 10. Aqui está o equilíbrio da graça e a lei. Nós não somos definitivamente salvos pela lei, somos salvos pela graça. Mas ser salvo pela graça não me dá o direito de sentar e curtir a vida até o dia do juízo. O amor de Cristo tem que me constranger para boas obras. Em outras palavras, obras não causam a salvação, mas são resultados dela. Obras não são a raiz da salvação, mas sim o fruto dela, o fruto do Espírito. Então, às vezes eu tenho ouvido assim, né, as questões são, será que eu deixei de ser Timóteo? Será que eu sou Timóteo e nunca percebi? Será que eu sou Timóteo e o pastor nunca deixou eu ser Timóteo? A verdade é que, o bem da verdade é que você não pode ficar parado, todo crente tem um chamado específico para ele, de todas as instâncias. Paulo diz que deu uns como apóstolos, profetas, mestres, e aí a gente pode não inventar ou acrescentar palavras ao texto escrito, mas contextualizar com a realidade. Deu outros como zeladores da igreja, administradores, sonoplastas, tangedores de instrumentos, recepcionista. Olha, a pandemia suscitou uma coisa que eu nunca pensei que a gente precisasse dos enfermeiros da igreja. Né? Hoje tem um ministério de enfermagem. Então, é um dom, é um talento que foi despertado. Estão ali na porta, medindo a temperatura, passando álcool gel, enfim. Cuidando, zelando, né, pastor? Talvez o ministério mais chave na pandemia tenha sido da enfermagem. Né? Que nós não tínhamos, teve que ser inventado, criado, chamado. E é interessante como Deus despertou as pessoas para a responsabilidade. Eles chegam mais cedo, eles arrumam e tudo, enfim. Pastor, me ajuda a lembrar a lei de Newton. Um corpo, quando ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Um corpo, quando ele está parado, ele tende a ficar parado. Da inércia, né? Isso. E aí eu lembrei quando Jesus está ali no tanque de Betesda, né, do paralítico, e ele fala assim, o meu pai trabalha até agora, e eu também. Agora e nós, pastor, né? E nós? Se o pai trabalha até agora e eu também. E quanto a nós, servos inúteis? Que nos damos ao direito de estarmos na zona de conforto, né, acomodados. Para não falar preguiçosos, usamos a palavra acomodados, né? É mais politicamente correto, mais tranquilo. Eu tenho familiares, a irmã falou isso aí, eu lembrei da lei da ação e reação. Eu tenho familiares que têm a unção do difícil, tudo na vida deles é difícil. É uma coisa mais simples, aquela matemática simples, eles vão fazer, leva 5 dias. Para estacionar ali na esquina, eles têm que dar a volta em 5 quarteirão para chegar lá. É uma coisa assim, sobre-humana. Eu não tenho muito, mesmo porque eu não me preocupo muito. Mas, agora que já efetuou a compra da casa, eu tive que dar um basta nessa compra da casa. Foram 8 meses. E eu não sou assim, quem me conhece sabe que é tudo para agora. Resolvi agora. Por fim, eu estava assim, não quero falar sobre isso. E vinha tantas palavras... Né, e tudo, e eu falei, não quero mais falar sobre isso. Eu larguei de falar sobre isso, eu cortei da minha vida. Eu vou falar sobre isso quando tiver assinado. Né? Mas, nas finalizações dos processos, eu tive uma crise de mérito. E um dia, orando, eu falei, Senhor, mas eu tento tanto fazer tudo corretamente, e agora eu vou ter que ficar nesse embaço aí. Aí, automaticamente, Deus falou no meu coração, é verdade, você merece, né? E algumas pessoas conhecidas falaram isso, parabenizavam assim,
Nossa, estou muito feliz, mas a Maria não merece uma casa. Eu, no meu coração, sempre, não merecemos. A gente não merece. E essa coisa de ser salvo, né? Essa coisa de ficar parado, o que equilibrou no meu coração é o texto de Coríntios, que Paulo fala aos Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange. Então, o amor de Cristo me constrange. Eu sei que se eu ficar parado, né, eu vou ser constrangido, porque a obra de Cristo foi gloriosa. E aí, realmente, eu fico admirado de algumas pessoas que conseguem ficar paradas, inertes, né, nesse turbilhão que é a vida espiritual, né? Definitivamente, meus queridos, nós vivemos pela graça, somos salvos pela graça, somos abençoados pela graça, mas o amor de Cristo precisa nos constranger e nos tornar fiéis a Jesus. E Paulo fala, né, pastor, que nós fomos salvos para as boas obras que de antemão Foram preparadas. Deus preparou para nós. Então, eu recebo isso assim, se eu não estou atendendo a esse propósito, eu estou em desobediência. Né? Na página 106.3, pastores querem e precisam de pessoas ao seu redor que sejam comprometidos com o sucesso da visão que Deus colocou no coração deles. Isso se torna um comprometimento mútuo, porque pastores e líderes espirituais também estão comprometidos com o sucesso daqueles que o ajudam. A irmã mencionou isso anteriormente, que aquele que tem o ministério de ajuntar, ele se preocupa com o resultado. Né? E pastores querem e precisam de líderes que se comprometem. No nosso caso, eu tenho humildade de dizer que eu sei que é mais complexo. Eu sou um tanto quanto exigente, autoritário, perfeccionista, tempo e a hora. Hoje, por exemplo, eu cheguei 5:55 com a sensação de um atraso técnico. Aí eu sentei aqui no banco para a gravação e eu formulei na mente, racionalizei, é o termo, racionalizei. Estou preocupado por quê? Se ninguém vai chegar na hora. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me irritei. Eu falei assim, mas eu também não posso me justificar pela, como diríamos assim, a falta de comprometimento, sei lá, não foi o caso porque havia justificativas de trabalho, então, enfim. Mas no contexto geral, eu sei que é difícil andar comigo. Eu tenho essa compreensão. Às vezes eu quero que as pessoas adivinhem o caminho logo para o processo mais longo. Não gosto de falar 2 vezes, não gosto de ouvir 2 vezes, né? E aí vai. Interessante, pastor, porque fala ali no final, né? E líderes espirituais também estão comprometidos com o sucesso daqueles que os ajudam. Ou seja, é uma obra de mão dupla, né? É uma bênção de mão dupla, isso. Então, assim, eu costumo falar de parceria gloriosa. É interessante que o autor, ele coloca o texto de Ageu, né? Quando Deus fala ali ao povo, né? Vocês acham mesmo que é o momento de estarem em suas casas forradas enquanto a minha casa está deserta? Aí automaticamente nos leva ao texto assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As promessas de Deus, né? Se a casa dele não ficar deserta, vai haver chuva, vai haver colheita, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Eu tenho travado a discussão com a Tereza, porque a Tereza agora descobriu a graça. E ela está naquela graça superabundante. Quase beirando, ela não precisa fazer mais nada, porque a graça é a graça. E eu, particularmente, depois de 30 anos de igreja, de leituras, de pensamentos, de correspondência e de enfrentamento com o povo de Deus, eu consigo crer sem afetar que eu sou salvo pela graça, imerecida, sou amado imerecidamente, imerecida vida nós cantamos, é tudo de graça, mas ao mesmo tempo, a minha responsabilidade, o Carson tem falado muito isso comigo nessa semana, mas cabe a minha responsabilidade de responder a essa soberania de Deus, e ainda que eu seja fiel a essa aliança, Deus permanece fiel, e Paulo diz isso, não tem como discutir, porque ele é fiel a ele mesmo e não a nós, mas a ele mesmo. Sim. E aí, em reação em cadeia, efeito dominó, essa fidelidade recai sobre nós. Mas eu dou conta de acreditar, e eu não consigo entender por que as pessoas não dão conta de acreditar, que é pela graça, mas ainda assim eu preciso ofertar a minha vida em serviço ao Senhor, não vai afetar essa graça,
não vai afetar, não vai mudar essa escolha de salvação. Mas talvez, às vezes eu penso que é porque eu sou chamado e as pessoas não são. Então, para mim é claro, eu preciso fazer algo com meu Senhor. Não posso me apresentar de mãos vazias. Então, o líder, tanto o pastor quanto o líder, eles precisam ter esse compromisso de ajudar outras pessoas a servirem a Deus com primazia, com excelência, Sim. com grandeza. No ponto 4, na página 109, você veio em paz para a igreja? Você veio em paz para a igreja, Suzana? Sim, Que pastor. mentira. Quando chegou... Eu sabia. A Franciele ficou assustada, horrorizada naquela lição que foi exposto que eu rejeitei a irmã quando a irmã chegou. Só para vocês verem, né? Não, meus irmãos, não foi em paz. Fui redirecionada para a glória de Deus e para o meu bem. Sabe como a pessoa... É incrível, né? Mas essa é uma pergunta simples. Cada vez que chega alguém na igreja, a Paula falava isso. Você falou quando a pessoa chegou? Eu falei assim, mas atitude, caráter, você vem em paz para a igreja? É assim que as pessoas devem vir para a igreja, em paz. Você não vai mudar a igreja. Eu vou contar um trem que eu acho que já é redundância, todo mundo já sabe, mas você não dará conta de me mudar. Verdade. Como diria a Jordana, me falou uma coisa muito interessante na porta da igreja. Ela gravou a história recentemente da abertura da escola bíblica. Ela chegou ali e falou assim, pastor, eu me assisti na televisão. Eu me assisti, achei interessante a flexão. Então, assim, querido, você não vai me mudar. Você chega na igreja de paz. Está sedento e disposto a ajudar seu pastor? Sedento e disposto, eu achei até meio utópico. Eu falei assim, gente, eu nunca tive um irmão sedento e disposto a ajudar, a me ajudar. Vai ser o meu preferido na igreja, o primeiro que se levantar sedento e disposto para me ajudar. Mas o desafio. Assim, que vai me ligar às 7 horas da manhã, pastor, você está precisando de alguma coisa? Isso aqui é um presente hoje? Acredito que seu coração estará unido e ligado ao coração do seu pastor, quando você fielmente se compromete com a causa comum de cumprir os propósitos e os planos de Deus. Está vendo que a nossa relação não é porque a gente gosta ou vai um cacar do outro? É para cumprir os propósitos do plano de Deus? Pastor, quando eu cheguei aqui, eu não compreendia muitas coisas. E um princípio que eu tenho aprendido muito é sobre a lealdade. Aí o livro que eu li fala assim, a lealdade, ela não é aos sentimentos. A lealdade é ao propósito. Então, igual está falando ali no texto, né? Cumprir os propósitos e planos de Deus. Então, se eu sou leal aos propósitos de Deus, os sentimentos ficam em segundo plano. E aí acontece o que está ali, o coração está unido com o seu pastor, enquanto você fielmente se compromete com a causa comum. Então, qual é a conexão? É a lealdade aos princípios. Propósito. Assim, podemos romper, vamos dizer assim, os assuntos pessoais que fazem parte do ministério. Fez lembrar de uma história lá de Bela Vista de Goiás. Pastor Carlos vai agora estar participante, né, ativo aqui na nossa igreja. Vai vir qualquer dia desse pregar, está aí, só virar o ano aí, ele vai vir. Mas teve um episódio em Bela Vista de Goiás inesquecível. Eu morava já no fundo da igreja, lá no segundo andar das salas lá. E aí teve um dia da fazenda, marcaram um dia de ir para a fazenda do irmão lá, que eu não me lembro nem quem que é, não. Aí, beleza, como eu morava na igreja, normalmente eu era o primeiro a chegar e tudo, né? Eu já desci lá de cima, de bermuda e tá. E estava lá esperando chegar todo mundo, ele chegou. Aí ele me pagou um sapo, porque que eu estava de bermuda. Não tinha chegado ninguém ainda não. E aí, se eu ia de bermuda, que vergonha era uma coisa dessa, eu já era seminarista de bermuda para a fazenda. E é uma vergonha, falta de respeito com as irmãs. E eu contrariei demais da conta, mas subi e vesti uma calça. E disse, porque ele pode falar diversas coisas sobre mim, péssimas de mim em Bela Vista. Mas que eu fui fiel a ele como pastor da igreja, eu nunca fui. Não concordei com boa parte das coisas que ele decidia e falava lá na época. Mas sempre apoiava e estava lá. Moral da história. Subi, vesti uma bermuda e disse... A calça, né? Vestir uma calça de si, chegar o povo da igreja para ir para a tal da fazenda, adivinha? Os únicos dois imbecis que estavam de calça era eu e ele.
E aí passou, aí eu emburrei com ele, aí passou o dia lá fazendo graça para ver se eu desemburrava, mas eu dei um rala básico, assim, né, de fechar a cara, né, tipo assim, mas então, assim, eu sempre tive essa postura, concordo, chegava e falava, que não concordava e tal, mas na hora do vamos ver, eu sempre apoiei e segui, né, mas eu gostei disso, né, de pessoas que estejam sedentas e dispostas a ajudar o seu pastor. Então fica aí, ó, o desafio. O primeiro que se apresentar desse jeito vai ser o preferido do ministério por muito tempo. O ano iniciando, né, pastor? Não é um bom nova. propósito para colocar lá no cartão, né? Põe lá, seu cartão de oração. Cartão de oração. Ser sedento e disposto a ajudar o meu pastor. Glória a Deus. Muito bem. É meio tópico demais, né? Mas vamos lá. Vamos crer, né? Página 111.5. Antes de se tornar profeta, eu achei isso interessante, porque Eliseu é um exemplo de Timóteo. Aliás, eu acho que ele foi o protótipo de Timóteo no Velho Testamento. Sim. Antes de se tornar profeta, Eliseu primeiro se tornou servo e auxiliar de Elias por muitos anos. Vou dar de novo outro exemplo. Pastor José Deus. Como todos sabem, os mais antigos, mais novos ou os mais desapercebidos não sabem. Mas aqui o pátio da igreja nem sempre foi assim. Era pedra, não tinha cimento. E dava um mato, tinha pé de mamona aí da altura da igreja. E muitas vezes o pastor trabalhava no segundo turno, eu acho. Ele chegava, ele saía da faculdade, ia para Goiás, chegava da Goiás, dormia até 1h da tarde, almoçava. E quantas vezes ele veio depois do almoço aqui limpar o pátio da igreja. Por isso é que eu sempre digo que ninguém é ordenado pastor pelo bel prazer de ser chamado de pastor. É um serviço de muitos anos antes. Eliseu se tornou grande profeta, com unção dobrada. Sim. Mas antes disso, ele era vassalo. Deitava a água nas mãos de Elias, como era conhecido, Não é? Então, servir. O grande quinhão do líder é saber servir. Tem uns líderes, esses dias eu pedi para um líder assim, ó, saca, não vou nem citar o nome não. Filho, põe as luzes ali no azul do ponto que ela está piscando. Ele olhou assim para mim profundamente e falou assim, o controle está lá, ó. Fiquei chocado. Esse foi audacioso, hein, pastor? Foi. A gente tem que entender que as pessoas têm dia que acordam do lado errado, ou nem acorda, cai da cama, né? Acho que esse nem dormiu, pastor. Eu acho que esse nem dormiu. Mas a verdade é que em algum lugar eu não sei se ainda, eu fiz tanta lição que eu li isso hoje, não sei onde foi, se está na lição aqui, está no livro, tá, mas não dá para servir com falsidade. Verdade. Ou é com clareza, ou é com intenção, ou é um fruto do Espírito dentro do coração, ou é aquela coisa do lobo que veste a capa de ovelha, mais cedo ou mais tarde ele berra. Aliás, mais cedo ou mais tarde ele uiva, né? Mas o espírito de serviço, o dom de servir é algo que está impregnado dentro ou não está impregnado. A gente até mente um tempo querendo servir as pessoas. Mas a nossa natureza vem à tona. Verdade. A natureza vem à tona. A natureza do ser humano é um trem que não dá para esconder, né? Muda-se. Se muda a natureza. Mas escondê-la não é possível. Mas cedo ou mais tarde ela sobressai, né? Então, assim, quer ser líder? Comece por servir. Pastor, quando nós olhamos a história de Eliseu, a gente pode colocar ali 3 tópicos. A seriedade com que ele recebeu o chamado, a tempestividade com que ele reagiu ao chamado e sem reservas, né? Sem reservas. Então, o chamado de Eliseu ali, a forma que ele agiu desde o momento que foi chamado até o momento que Elias foi transladado, mostra que ele compreendeu inteiramente o propósito da vida dele. Parece tão simples, mas aquele ato de matar os bois, quebrar os arados, fazer um churrasco, né, desprender, aquilo é largar as reservas. As pessoas ficam com tanta dúvida do que é deixar reservas, mas aquilo lá é básico, é aquilo, né? Recentemente o pastor José Deus pregou
E depois o Roberto veio aqui também, o pastor Roberto veio aqui e pregou sobre o cego, né, que tirou a capa. Sim. E isso é deixar as reservas, é aquilo que incomoda as pessoas, é aquilo que te impede de servir livremente, de amar, de distribuir, de fazer a obra do Senhor, né, livremente, é aquilo que te impede, que te embaraça. Isso é essa reserva que precisa ser deixada para poder servir. Não, e se as pessoas às vezes pensam que foi simples, né, sem reservas, Eliseu, quando nós lemos ali a história dele, Eliseu era considerado filho de uma família abastada, Sim. né? E ele deixou tudo aquilo para servir a Elias, né? E como era o serviço? Era andar de região em região, era abordar os reis, era cumprir ali, né? Atendendo a tudo ao seu senhor. Naquele momento era Elias, Ele era um pequeno empresário. Na verdade, ele né? tinha uma empresa de arado, né? E ele deixou tudo para servir. Não, Mudou lá, imagina né? o julgamento que ele deve ter recebido, pastor, né? Deixar tudo para ser um servo, né? Quer dizer, não, é algo assim que, para a mente egoísta, para a mente, diríamos assim, embotada, vaidosa, é incabível. Sim. Servir, não é? E nós já fomos melhores nisso. A pandemia desconfigurou um pouco o padrão IBNE, mas nós vamos restaurar isso, né? Mas se você quer ser líder, abençoado, comece por servir, não tem outro caminho. Quem não serve, não Não serve. Quem não serve, não serve. Na página 112, nosso último tópico de hoje, tópico 6, o tipo de determinação que Eliseu demonstrou quando começou a seguir Elias é o mesmo que ele mostrou no fim do seu serviço, também durante o próprio ministério. Eliseu era firme em um ministério determinado que serviu com todo o coração e zelo. Ou seja, fazia parte do caráter dele. Sim. Ele foi constante, do início ao fim. Aí eu lembro daquele texto, pastor, o senhor me ensinou uma vez num dos encontros do discipulado, sede firmes e constantes, né? E em abundância na obra do Senhor, porque muitas vezes nós nos esquecemos que a obra pertence ao Senhor, então nós servimos ao Senhor através da igreja, sede firmes e constantes, como Eliseu mostrou do início ao fim, o equilíbrio, a maturidade, a constância no ministério. E eu não sei se eu estou engarranchado, se estou com pensamento fixo, mas em tudo isso eu vejo o tempo todo o amor de Cristo nos constrange. Enquanto o amor de Cristo não constrangia, eu não entrego as minhas reservas, eu não sirvo as pessoas sem medo de tomar prejuízo. Às vezes a gente fica chateado com uma ingratidão aqui, outra ali, mas eu já rompi o medo de levar o prejuízo. Às vezes você assume o prejuízo já sabendo que é prejuízo, mas para servir, para estar aí. E Deus tem rompido, Deus tem sido abençoador, Ele é galardoador. Amém. E servir a Deus é algo especial. É algo que realmente nos faz diferentes dos demais seres humanos. Essa coisa de conviver com o ímpio no trabalho, na família, dá essa condição de perceber como o espírito deles é diferente, como a gente realmente tem um diferencial em servir a Jesus Cristo. Sim. Não servindo como se fosse a homens, né? Mas a Cristo e Cristo sempre. Sim. Muito bem, Suzana, muito bom, muito agradável. A Elaine sempre coloca lá depois que a lição. Hoje foi tenso, hoje foi leve, hoje foi diet. Hoje foi uma conversa bem tranquila, né? Um assunto bem tranquilo. E uma alegria, e que cada um possa entender isso. Que quando você não mudar seu caráter, sua natureza, não quiser servir, não vier em paz, você não conseguirá ser feliz na obra do Senhor. Realmente, pastor, foi muito bom. Aprendemos um pouco mais da vontade de Deus para nós. A graça e a paz, pastor. A graça e a paz. A graça e a paz a todos, e marque seu sino. Fique esperando, não. Deus abençoe.